Oi pessoal, e aí? Aqui estou eu novamente, trazendo mais esse outro produto da AC Adão Chaves Soluções para vocês, tá bom? E agora o produto que a gente traz é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura da soja. E vamos apresentar nessa videoaula tutorial a forma de uso dessa nossa planilha, tá ok? Vamos lá, continuando. Como vocês podem ver, novamente, é nossa planilha padrão, só que nesse caso, como vocês podem perceber, a saturação de base desejada, o V2, eu costumo atribuir um valor e deixá-lo fixo. Nesse caso, a literatura, ela indica saturação de bases diferente, para diferentes regiões. Por exemplo, o valor do V2 da saturação de base desejada para a cultura para a região para os estados do Paraná e São Paulo, eles exigem, a literatura indica um V2 no valor de 70%. Para Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, a saturação de base indicada pela literatura é de 60%. Para a região central do Brasil, Cerrado, região da Matopiba, a saturação de base indicada pela literatura é de 50%. E onde essa saturação de base de 50% é indicada? Aqui no caso da Matopiba, aqui que corresponde às regiões produtoras de soja aqui no Cerrado da Bahia, Piauí, Tocantins e Maranhão. Beleza? Vamos lá então. Então suponhamos o seguinte, vou recorrer à minha análise de solo para saber qual a minha capacidade de troca catiônica, tá? Vamos lá. Tenho aqui então meu resultado de análise de solo. Eu estou usando o boletim do Laboratório Campo, que na minha opinião é um dos melhores laboratórios de análise de solo e foliar que eu conheço, tá? Opa, laboratório de análise de solo que eu conheço, certo? Foliar eu não vou dizer porque eu nunca mandei a amostra de folha lá para análise. Mas aqui está, se vocês quiserem, conhecer aí o trabalho desse laboratório, ele fica ali na Rua Lindolfo Garcia Adjuto, número 1000, bairro Alto do Córrego, Paracatu, Minas Gerais, CEP 38.038 e 600.000. Telefone 38-3671-1164, tá bom? Estou fazendo essa propaganda aí gratuita porque é um laboratório que eu recomendo, que eu respeito, eu gosto muito da forma como eles apresentam os dados no seu boletim de análise, certo? Bom pessoal, continuando. Então aqui eu tenho a minha capacidade de troca catiônica, que pode vir no boletim com essa sigla CTC e pode vir também com a sigla T maiúsculo, a letra T maiúsculo, tá bom? Bom, esse boletim ele apresenta a CTC em centimol-C por decímetro cúbico, mas não é estranho alguns laboratórios apresentar esse dado em milimol-C por decímetro cúbico. Para transformar em centimol-C por decímetro cúbico, basta dividir por 10, tá bom? Que a planilha trabalha com o sistema de medida centimol-C por decímetro cúbico. Vamos lá então. Então aqui a minha CTC, o valor é 4, tá? E o valor da minha saturação de base do solo é 36. Vamos para a planilha então. Então aqui eu tenho, coloca aqui 4, percebe isso aí? Pronto. O V2, vamos supor que eu vá plantar soja na região do Brasil Central, região da Matopiba, e eu quero elevar a saturação de bases para 50, que é o V2. Coloca aqui, 50. E aqui eu coloco a saturação de bases do solo que veio informando no boletim de análise. Então eu coloco aqui, 36, como vocês viram. Beleza? PRNT do calcário. Essa informação ela é dada no rótulo, tá? Ou na nota fiscal quando este calcário vier a granel, quando você adquirir ele a granel. Então eu vou colocar aqui, o PRNT, vamos supor que eu comprei um calcário com um PRNT de 70%. Coloca aqui, 70. Profundidade de incorporação. Vamos supor o seguinte, que eu vá fazer a incorporação desse calcário de duas formas, tá?
vou fazer por meio de dois sistemas de mecanização, com aração e depois gradagem. Então digamos o seguinte, que no teste de campo eu percebi que o arado incorpora o calcário até uma camada de 30 centímetros, tanto o arado quanto a grade, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, profundidade de incorporação de 30 centímetros. Detalhe, é interessante que você faça o teste de campo com os implementos que você vai trabalhar, para que você saiba a profundidade que o implemento vai incorporar o calcário no seu solo, tá bom? Por que isso? Porque baseado nessa informação você vai determinar as camadas de coleta de amostra de solo. Nesse caso, por exemplo, é interessante que eu faça a coleta da amostra de solo nas camadas de 0 a 30 centímetros e de 30 a 60 centímetros, tá bom? A videoaula sobre coleta de amostra de solo, eu vou deixar um cardzinho aqui no canto superior desse vídeo, para que vocês depois possam clicar e assistir a videoaula sobre coleta de amostra de solo e interpretação de resultado, ministrada por mim mesmo, Adão Azevedo, tá ok? Adão Azevedo Chaves. Vamos lá. Feito isso, aqui então eu já tenho a recomendação de calcário em tonelada por hectare, 1,2. E aqui a quantidade de calcário em grama por metro quadrado, tá bom? Vamos para a nossa recomendação de gesso. Quando eu vou realizar a gessagem? Simples. Realizar a gessagem quando a camada de 30 a 50 centímetros, de 20 a 40, de 20 a 40, ou de 30 a 50 centímetros, ou de 30 a 60 centímetros de profundidade, apresentar saturação por alumínio M maior que 20%, e ou quando a saturação por alumínio maior que 20% ou maior que 0,5 centimol/ser por decímetro cúbico, e ou quando a saturação por cálcio for menor que 40% ou menor que 0,5 centimol/ser por decímetro cúbico. Olha só, se a argila na camada subsuperficial estiver apresentada em análise em percentual, né, ou decagrama por quilo, basta multiplicar por 10 para obter o valor em grama por quilo, que é esse dado que eu vou precisar para inserir aqui. Então suponhamos o seguinte, que o meu solo apresentou todas essas características: alumínio maior que 20% ou acima de 0,5 centimol/ser por decímetro cúbico, cálcio menor que 40% ou abaixo de 0,5 centimol/ser por decímetro cúbico, certo? Apresentou essas duas situações, ou saturação de bases abaixo de 35%, tá? Então, apresentando alguma dessas características, eu coloco aqui, ó. Suponhamos então que o meu teor de argila no boletim de análise na camada de 20 a 40 ou 30 a 60 centímetros tenha vindo em percentual. Vamos supor que veio em 15%. Então, multiplicando por 10, eu tenho o valor de 150 gramas por quilo. Então, eu coloco aqui, ó, 150. Olha, perfeito. Aqui eu tenho a quantidade de gesso em tonelada por hectare. Aqui a quantidade de gesso em quilos por hectare. E aqui a quantidade de gesso em gramas por metro quadrado. Pessoal, é o seguinte. O ideal é que você faça a correção, né, com calcário, como geralmente nas regiões produtoras a soja é cultivada no período chuvoso de um determinado ano. O interessante é que você no ano anterior, no período chuvoso do ano anterior ao que você vai fazer o plantio da lavoura, que você faça a aplicação do calcário, incorpore ele. O ideal é que você aplique metade do calcário antes da aração, né, como eu vou fazer nesse caso, e a outra metade depois da aração e antes da gradagem. Se você for trabalhar somente com grade, aplique metade antes da primeira gradagem e a outra metade depois dessa gradagem e antes da segunda. Fazendo a segunda grade, o caminho, né, da segunda gradagem no sentido perpendicular, ou seja, cortando no sentido contrário ao sentido do corte da primeira gradagem, tá ok? É uma sugestão, isso quando o terreno permitir. Vamos lá, continuando então. Então, o que acontece? Eu preparei meu solo, por exemplo, eu quero plantar soja numa determinada área o ano que vem, tá? Então, vamos supor, eu fiz a incorporação de calcário esse ano, vai passar todo o período chuvoso. Depois que passar o período chuvoso, eu
faço a aplicação do gesso, né? E depois de uns 90 dias aí, que eu apliquei o calcário, e eu tenho ocorrido pelo menos umas 3 ou 4 chuvas, eu faço a aplicação do gesso sem necessidade de incorporação. E aí o ano que vem, no período chuvoso do ano que vem, que é quando eu vou aplicar, quando eu vou fazer o cultivo desse solo, eu faço somente uma gradagem, somente para incorporar matéria orgânica. Pessoal, outra dica importante é o seguinte: é interessante, como a gente trabalha com soja, com agricultura de alta tecnologia, é interessante que antes de verificar, de fazer o plantio da lavoura, no caso ano que vem, que você faça uma nova análise de solo para verificar se o calcário corrigiu mesmo para os requisitos que são esperados, ou seja, nessa saturação de 50%, tá, do solo, e o nível de alumínio menor que 20% ou menor que 0,5 centimol-C e o nível de cálcio maior que 40% ou acima de 0,5 centimol-C, tá bom? Feito isso, verificado que tudo está certo, então vamos fazer o nosso preparo de solo, o plantio e a adubação. Outro detalhezinho, esses dados, essas informações foram obtidas por meio, né, do arquivo do agrônomo número 5, seja o doutor da sua soja, da Potafoz, tá bom? Continuando. Então é o seguinte, para fazer minha recomendação de fósforo de P2O5, eu preciso saber qual a minha classificação do fósforo no solo, que pode estar muito baixo, baixo, médio, bom ou muito bom. Lembrando que esse dado no boletim deve ser obtido por meio do extrator Melish, pelo método Melish de extração, tá bom? Então vamos lá. Vejamos aqui como está meu fósforo. Meu fósforo no solo está aqui, ó, em 8,5 mg por decímetro cúbico. E preciso saber também o meu teor de argila no solo. Meu teor de argila no solo está em 16%. Beleza. Se está em 16%, eu estou em 8,5. Vamos verificar aqui então, ó. Então aqui eu tenho, ó, meu teor de argila 16%, então né, eu estou nessa faixa entre 15 e 35. E o nível do meu fósforo aqui, classificado, como muito baixo, porque eu estou com 8,5 centimol-C por decímetro cúbico. Então estou nessa faixa aqui, ó, entre 6,7 e 12. Tá bom? Então eu estou com 8,5. A classificação do meu fósforo é baixo. Sendo meu fósforo classificação baixa, a literatura recomenda que eu aplique 120 kg, né, por hectare de P2O5. Então eu coloco aqui, ó, 120. Beleza? Pronto. Aqui embaixo, ó, esqueci de uma informaçãozinha de colocar aqui, ó. Tá, 120. E aqui eu vou colocar o espaçamento entre ruas. Suponhamos então que eu vá trabalhar com espaçamento de 0,5 metro entre ruas. Só um valor hipotético que eu estou lançando aqui. Prontinho. Vamos supor que eu vá utilizar como fonte de fósforo, tá, o superfosfato simples. Nesse caso, eu vou ter que aplicar 750 kg por hectare de super simples, o que vai ser o equivalente a 37,5 gramas de superfosfato simples por metro linear. Entendeu? Como superfosfato, escolhi como fonte super simples. Como o superfosfato simples contém cálcio na sua composição, automaticamente eu já estou jogando 135 kg de cálcio por hectare. Como contém também enxofre, automaticamente eu já estou jogando aqui, ó, 75 kg de enxofre por hectare, tá bom? Gente, é o seguinte, eu coloquei aqui como opção o MAP, mas é interessante que vocês não utilizem o MAP como fonte de P2O5 para a cultura da soja, tendo em vista que ele tem nitrogênio e a presença do nitrogênio, pelo fato de você já ter inoculado a soja com risóbio, pode atrapalhar a fixação simbiótica do nitrogênio atmosférico, tá bom? Então você trabalha com o superfosfato simples ou com o superfosfato triplo. Tá ok? Sugestão aí, viu? Então tá aqui as informações. Vamos agora para a nossa recomendação de adubação potássica. Então,
eu vou verificar lá no meu solo o meu nível de potássio. Olhando aqui, então aqui eu tenho, ó, o meu boletim de análise de solo informa que o nível de potássio está em 19,1 miligramas por decímetro cúbico. Olha aqui então, se está em 19,1, eu volto aqui. 19,1, então eu coloco aqui, ó, quantidade de K2O recomendado. Bom, 19,1, vou verificar qual a minha interpretação aqui. Então aqui diz o seguinte: se o meu potássio no solo estiver abaixo de 25 miligramas por decímetro cúbico, a minha classificação é muito baixa, tá? Então, como eu estou em 19,1, então a classificação é muito baixa, que é menor que 25 miligramas por decímetro cúbico. A recomendação nesse caso, então, é de, cruzando aqui, 120 kg de K2O por hectare. Então, coloco aqui, ó. Tá bom? Correção. Prontinho. Aqui eu já sei, ó, vamos supor que eu vá escolher como fonte de potássio o cloreto de potássio. Então, automaticamente, eu tenho aqui, ó, a quantidade de cloreto de potássio em quilo por hectare e a quantidade em grama por metro linear. Olha só, tem alguns produtores que preferem aplicar metade da dose de potássio em área total e a outra metade na linha de cultivo. Alguns outros gostam de aplicar tudo na linha de cultivo. Aí vai depender. Eu sugiro o seguinte: quando a dose de potássio ou de fósforo é muito pequena, ou seja, quando a recomendação é baseada para a quantidade de fósforo muito bom ou para a quantidade de potássio muito bom, eu sugiro que faça a adubação toda na linha de cultivo, certo? Continuando então, aqui como vocês viram, eu coloquei como opção de fonte de potássio também o nitrato de potássio. Novamente, eu não recomendo que vocês utilizem nitrato de potássio para a adubação da cultura da soja. Como eu falei antes, por ele conter também 13% de nitrogênio na sua composição, o que pode, prejudicar a fixação simbiótica de nitrogênio atmosférico, tá bom? Continuando então. Olha só, a literatura me diz o seguinte, que eu tenho que aplicar 30 kg de enxofre por hectare, o que vai ser equivalente a 1,5 grama por metro linear, tá? Então, em caso de deficiência detectada em análise de solo ou sintoma na planta, aplicar 30 kg de enxofre no suco de plantio. Aí uma recomendação da 5ª aproximação revisada da Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais. Mas olha só, 30 kg, beleza, mas eu usei como fonte de fósforo o superfosfato simples, que já contém enxofre na sua composição, que está aqui, ó. Então já estou aplicando 75 kg por hectare de enxofre, o que é mais do que suficiente para cobrir aqui essa necessidade de 30 kg. Então eu não preciso aplicar, tá ok? Então vamos lá, continuando. Aqui, ó, como eu falei antes, evitar fazer uso de fertilizante contendo nitrogênio na fórmula, pois somente a inoculação é suficiente para suprir a planta com o nitrogênio. Tá certo? Vamos continuar então. Bom, quando eu preenchi lá em cima o espaçamento entre ruas e as informações necessárias, aqui eu já tenho a recomendação de micronutrientes, certo? Então, zinco 5 kg por hectare, boro 1 kg por hectare, cobre 1,5 kg por hectare, manganês 3 kg por hectare, molibdênio 0,15 kg por hectare, ou seja, 150 gramas, cobalto também 150 gramas por hectare, ou 0,15 kg por hectare. Se eu for utilizar o borax como fonte de boro, eu vou ter que aplicar 9,1 kg por hectare, o que vai ser equivalente a 0,45 gramas por metro linear. Se eu for usar o sulfato de cobre como fonte de cobre, eu vou ter que aplicar 11,5 kg por hectare, ou 0,58 gramas por metro linear. Se eu for utilizar como fonte de manganês o sulfato manganoso, eu vou ter que aplicar 11,5 kg por hectare, ou 0,58 gramas por metro linear. Se eu for utilizar como fonte de zinco
o sulfato de zinco, eu vou ter que aplicar 25 kg por hectare ou 1,25 gramas por metro linear. Se eu tiver que utilizar como fonte de molibdênio o molibdato de amônio, eu vou ter que utilizar 0,3 kg por hectare, ou seja, 300 gramas ou 0,01 grama por metro linear. E se eu for utilizar o cloreto de cobalto como fonte de cobalto, eu vou ter que utilizar 0,4 kg por hectare ou 0,02 gramas por metro linear. É interessante que essas misturas sejam feitas junto, que esses micronutrientes sejam misturados junto com os macronutrientes, as fontes de macronutrientes que serão aplicados no plantio. Tá bom? As doses aplicadas possuem efeito residual de aproximadamente 5 anos. No entanto, recomenda-se análise foliar a cada 2 anos, certo? Recomendação aí do arquivo do agrônomo número 5 da Potafoz, tá bom? Continuando então. Pessoal, é o seguinte, aqui então eu vou precisar fazer a adubação de manutenção. Bom, a adubação de manutenção, ela é realizada, né? Conforme a produtividade esperada, aquela produtividade que eu vou esperar, ou seja, quanto maior meu nível tecnológico, óbvio, né, semente fiscal, com utilização de semente fiscalizada ou semente transgênica fiscalizada, com inoculação da semente, né, com risóbio, com também proteção da semente, etc, tudo isso. Então, com base no meu nível tecnológico, eu vou ter uma noção da produtividade que eu espero, né? Então, para calcular a adubação de manutenção, eu preciso inserir aqui, ó, a informação da produtividade que eu espero em tonelada por hectare. Então, vamos supor que eu espero 3 toneladas por hectare. Então, eu coloco aqui, ó, 3. Automaticamente, aqui tem a minha recomendação com as opções de fertilizantes. Então vamos supor, se eu for utilizar o cloreto de potássio como fonte de K2O, eu vou ter que aplicar 103 kg por hectare de cloreto de potássio. Se eu for utilizar, então, o que vai corresponder a 5,2 gramas por metro linear, beleza? Se eu for utilizar sulfato de potássio, essa é a quantidade em quilo por hectare. Se eu for utilizar novamente, não recomendo o uso do nitrato de potássio, tá bom? Então, essa foi a nossa recomendação de adubação. Gente, todo esse material, né, para o cálculo da adubação de manutenção foi considerado uma extração de 20 kg de K2O por tonelada de estimativa de grão produzido, tá ok? Isso aqui é material, né, dados que eu obtive, né, do arquivo do agrônomo número 5 da Potafoz, tá bom? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa planilha, certo? E digo mais, se vocês gostaram e tiverem interesse em adquirir mais esse nosso novo produto, basta que vocês entrem em contato aqui, ó, por esse nosso telefone. Basta que vocês entrem em contato por este telefone aqui, ó, 77991891849, que também é o WhatsApp, tá bom? Acessem lá nosso canal, Adão Azevedo, inscreva no canal, dá um joinha, recomende, certo? E recomende também os nossos produtos, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição para atender os nossos clientes. Afinal, temos clientes espalhados por todo o país, com nossas planilhas já sendo testadas, avaliadas e aprovadas, tá bom? Eu aguardo vocês até o nosso próximo lançamento e espero então o contato de vocês pelo nosso número aqui, ó, 77991891849. Eu, Adão Azevedo Chaves, agradeço, né, o futuro contato de vocês e também o acesso de vocês ao nosso canal, e até a próxima nossa videoaula tutorial e o nosso próximo produto, se Deus assim nos permitir. Tchau e até mais. Fui!